Sou Débora Nunes, da Coordenação Nacional do MST e lá do Estado de Alagoas. E estamos iniciando agora o Programa Semanal de Análise de Conjuntura. E nessa semana nós vamos estar trabalhando aqui com três questões, três temas, né, no debate. Um é sobre um pouco dessa configuração geral, dos objetivos e atuação do governo Bolsonaro. E a segunda, trazendo aí, né, as lutas, o processo de organização da classe trabalhadora, né, com diversos processos que estão acontecendo durante toda essa semana. E, por fim, traremos aí as principais atividades do calendário organizativo para o próximo período. Então, o primeiro tema em relação ao governo Bolsonaro, né? Nós chegamos aí ao 8º mês de governo Bolsonaro, um governo que tem a sua gestação já lá no processo do golpe em 2016, né? Aprofundado no período do governo Temer e que agora, nesses 8 meses, né, tem se mostrado cada vez mais conservador, aprofundando, né, e executando dois principais objetivos, né, dessa composição com parte da elite, né, brasileira, com o capital financeiro internacional comandado aí, sobretudo, pelo Império Norte-Americano. Então, nesses 8 meses de governo, os dois principais objetivos, né, que o governo Bolsonaro tem se proposto colocando sobre os trabalhadores e trabalhadoras todo o ônus da crise, um primeiro objetivo é o objetivo da retirada de direitos, né, diminuindo o custo do trabalho a partir da retirada de direitos históricos conquistados pelos trabalhadores, sobretudo a partir das reformas estruturais que está sendo passada pelo Congresso brasileiro, que afeta diretamente a vida e o cotidiano do nosso povo. E o segundo grande objetivo, que é o objetivo de apropriação e expropriação pelo capital dos nossos bens da natureza, né? É a terra, a água, a biodiversidade, os minérios, o petróleo, enfim, riquezas que são do povo brasileiro, mas que estão sendo entregues ao capital financeiro internacional, que estão sendo retirados do povo brasileiro, inclusive afrontando comunidades tradicionais e afrontando a soberania do nosso país, a soberania do nosso povo. Então, nesses 8 meses, com esses dois grandes objetivos, todas as ações do governo têm sido nessa perspectiva, né? A reforma da Previdência, ela traz aí a retirada de direitos do povo, que foram conquistados com muita luta, né? E é uma reforma que penaliza o povo mais pobre, é uma reforma que não começa pelos altos escalões do governo, pelos altos escalões dos próprios militares, né? do próprio poder legislativo e judiciário, mas é uma reforma que penaliza e que afeta diretamente as classes mais pobres, ou, enfim, os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, né? E aí, como consequências dessas reformas, né, que tem colocado todo o aparato do Estado brasileiro, né, todo o empenho do governo brasileiro para sua realização, ela já traz consequências, né? Se nós pegarmos aí do ponto de vista da reforma trabalhista, o grande argumento da reforma trabalhista era garantir, um dos argumentos, né, talvez não fosse o maior, mas um dos principais argumentos para a reforma trabalhista é que o Brasil precisava gerar mais empregos, né? Então a reforma garantiria isso. Isso não é verdade. Os empregos todos os dias têm crescido no nosso país. Uma outra frente, né, que esse governo tem intensificado e aprofundado são as privatizações, né, entregando aquilo que foi construído, né, pelo povo brasileiro, entregando praticamente de graça, né, para empresas de capital privado, empresas que não só estão, né, se apropriando de bens nossos, como é o caso aí das companhias de retransmissão da Eletrobras, né, que não apenas privatiza, entregando e colocando em risco a nossa soberania, mas que também, numa cruzadinha com as consequências da própria reforma trabalhista, tem trazido consequências desastrosas para o conjunto da sociedade. E aí eu trago como exemplo, né, a privatização da Eletrobras Alagoas, né, muito recentemente pela empresa, né, barganhada pela empresa Equatorial, que não apenas foi privatizada e que tem, né, precarizado, né, os serviços, o fornecimento do serviço elétrico à população alagoana, né, com já um indicativo aí de aumento na tarifa, né, de energia, mas também em cruzadinha com a reforma trabalhista, né, tem demitido trabalhadores e trabalhadoras e tem aí o anúncio de mais demissões,
né? E aqueles que permanecem dentro de um padrão precarizado, né, com a retirada de direitos. Então, aquilo que foi, sobretudo durante a campanha eleitoral, né, apresentado como proposições, né, para poder ajeitar, né, retomar outros rumos no Brasil, na verdade tem se mostrado mais do que nunca foi uma grande falácia, uma grande mentira para o povo brasileiro. Não apenas no aspecto do discurso falso de combate à corrupção, né, porque esse governo, na sua materialização, mostra todos os dias que é um governo que, no seu exercício, né, tem mostrado a corrupção como um viés, né? Tem mostrado o nepotismo, tem mostrado elementos que não contribuem de fato para o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. Mas também é um governo que tem mostrado a sua face mais perversa no que se refere à submissão, né, do nosso país aos interesses externos, mas sobretudo colocando, né, aprofundando o processo de desigualdade quando coloca o nosso povo no desemprego, quando retira direitos, quando corta programas que são essenciais para a vida do povo, né, sobretudo no que se refere aí ao debate da educação e da saúde. Uma resistência, né, a essa ofensiva, a essa retirada de direitos por parte do governo Bolsonaro. Essa semana nós iniciamos uma semana bastante agitada, né, bastante movimentada do ponto de vista dos trabalhadores e trabalhadoras. Então nós iniciamos a semana com a primeira marcha das mulheres indígenas que está acontecendo em Brasília, né, onde milhares de mulheres indígenas de todo o Brasil se reuniram e ocuparam o Ministério da Saúde, denunciando, né, o descaso desse governo com a saúde indígena, mas também trazendo todo o debate da necessidade da defesa do território e exigindo respeito, né, aos povos indígenas, exigindo respeito àqueles que estão lá nos territórios resistindo, né, e cuidando da mãe terra, preservando a natureza. Então, iniciamos uma semana movimentada, iniciamos também, né, nessa semana a 10ª Jornada Nacional da Juventude Sem Terra, né, onde em todo o Brasil, onde existem acampamentos e assentamentos da reforma agrária, a nossa juventude tem pautado aí os aspectos organizativos, mas trazendo para o conjunto, né, da sociedade o debate da defesa da educação do campo, o debate do trabalho e também esse debate de construção da unidade, né, com a classe trabalhadora, com a juventude urbana, sobretudo em defesa da educação, né, como um direito adquirido e como algo que nós não podemos abrir mão. E nesse 13 de agosto, né, o Tuciname aí, né, como decorrência desse processo organizativo e de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras, onde milhares, né, de estudantes, de trabalhadores e trabalhadoras foram às ruas em todo o Brasil, né, em diversos estados, para poder exigir, né, denunciar o que o governo Bolsonaro tem feito com a educação, essa tentativa de privatizar e mercantilizar a educação, né, e sobretudo porque nós sabemos o papel que a educação cumpre numa sociedade, o papel que a educação cumpre, inclusive, na construção da resistência e do enfrentamento a projetos políticos como o que o governo Bolsonaro tem desenvolvido, né, e tem proposto para o Brasil. Então, a movimentação nesse 13 de agosto foi justamente para isso, né, para que a gente possa garantir uma educação que não seja crítica, uma educação que não seja simplesmente instrumental, mas uma educação que seja emancipadora, uma educação que possa trazer à tona o debate e a reflexão, né, dos problemas estruturais, da desigualdade, mas sobretudo apontando caminhos para a superação dessa desigualdade no nosso país, né, de forma crítica, de forma atuante, de forma participativa. E também o 13 de agosto, né, o Tuciname aí do 13 de agosto, traz o debate em defesa da Previdência, né, a reforma da Previdência que foi votada em segundo turno na Câmara Federal e que nos coloca como grande tarefa, né, o trabalho de base, a discussão, a construção com a sociedade, no sentido de esclarecer a sociedade brasileira quais são, não só, né, quais são os objetivos que essa reforma traz no seu bojo, mas, sobretudo, quais são as consequências efetivas para a nossa sociedade no curto, no médio e no longo prazo. Também estamos aí ainda nessa semana com a grande expectativa, né, da Marcha das Margaridas, que também, né,
reunirá milhares de mulheres de todo o Brasil, trazendo aí as temáticas não apenas contrárias, né, temáticas também que se somam aí à movimentação da semana em defesa da educação, em defesa da previdência e contrária a essa reforma que retira direitos, mas também trazendo no seu bojo, né, todo o debate em torno, né, do combate à violência contra as mulheres, trazendo debate contrário ao feminicídio, a denúncia, né, do feminicídio, do crescente feminicídio, da violência contra as mulheres em todo o Brasil, e fazendo a convocatória também, né, da sociedade para se somar a esse processo de luta, de resistência, para que a gente possa então avançar, né, contra esse governo, né, que tem assolado, retirado direitos, que tem, de fato, feito toda uma política que não prioriza, né, a soberania do nosso país. Então, uma semana bastante movimentada e que não pode ficar nessa semana, né? O processo de luta, o processo de mobilização, ele precisa ser um processo permanente, né? Porque frente aos últimos acontecimentos, seja da retirada de direitos, né, por parte dos trabalhadores, seja dessa entrega das nossas riquezas através das privatizações, né, das empresas públicas, seja através da entrega das nossas riquezas, dos nossos bens da natureza, do petróleo brasileiro, dos minérios, da biodiversidade. Frente a tudo isso, a única força capaz de barrar, né, os desmandos desse governo é a força popular. Para encerrando a nossa análise de conjuntura no programa semanal, nós queremos já deixar aqui, né, duas grandes atividades que vão estar acontecendo aí nos próximos dias, né, para que a gente possa ir acompanhando nas redes, para que a gente possa ir ajudando aí a construir, que é a 18ª jornada, né, de agroecologia, que vai estar acontecendo lá no Paraná, do dia 29 de agosto ao dia 1º de setembro. Né? Então, nós entendemos que é um grande evento, porque traz o debate da agroecologia, traz o debate do projeto que nós queremos, nós trabalhadores e trabalhadoras, nós camponeses queremos para a agricultura brasileira, né, com capacidade para enfrentar o agronegócio, né, que destrói, que produz com veneno. E então, vamos estar acompanhando aí nos próximos dias. E também, né, uma outra atividade é a 20ª Feira Estadual da Reforma Agrária, que vai estar acontecendo lá no estado de Alagoas, em Maceió. Esse ano vamos fazer uma grande celebração, são 20 anos, 2 décadas de feira, né, onde os camponeses e camponesas sem terra têm trazido para a cidade aquilo que nós temos, a síntese do que nós temos de melhor, né? É a produção de alimentos saudáveis, mas é também as diversas dimensões da vida e do cotidiano do povo sem terra nos nossos acampamentos e assentamentos. Então fica aí essas duas grandes atividades, acompanhe pelas redes sociais, acompanhe aí, né, pelos canais de comunicação, para que a gente possa ir construindo junto e celebrando esses momentos que também são ferramentas de resistência e de enfrentamento ao que está acontecendo nesse momento da nossa conjuntura. E eu quero deixar aqui uma reflexão, né, para que a gente possa, nesse processo de enfrentamento, né, nas ruas, nas mobilizações, nas lutas que se faz, mas também fazendo outras, nos debates, nas reflexões, disputando no corpo a corpo a sociedade brasileira, no melhor sentido da palavra da disputa, né? Inclusive, trazendo nessa reflexão algo que eu acho que a gente tem que aprofundar, que tem sido uma prática, né, do próprio Bolsonaro, né? Sobretudo quando tem temas importantes sendo debatidos, temas importantes sendo colocados para a sociedade. O Bolsonaro tem saído com pérolas, né, com declarações, com mensagens para a sociedade que inclusive não condiz, né, com o que deveria ser o papel e a função de um chefe de Estado de um país, né, desde de expressões de baixo, né, de baixo escalão, mas também com expressões que inclusive ridicularizam, né, a situação. Então, grande parte dessas expressões, elas vêm em momentos, né, de temas sérios e temas centrais que a população deveria estar envolvida e debatendo, e não tenho dúvida de que essas declarações têm cumprido o papel de ser uma cortina de fumaça, né, de trazer aí o debate ridicularizado, de tirar o foco de temas que são importantes e que nós precisamos estar envolvidos, precisamos estar debatendo, né, e não perder o foco com essas declarações, né, com essa prática que tem se tornado uma prática do
do Bolsonaro, para que a gente não perca a centralidade, né? Que a centralidade é justamente nós organizarmos os trabalhadores, conscientizarmos a sociedade para que a gente possa efetivamente compreender o que está acontecendo e podermos, a partir dessa compreensão, né, traçarmos ações, traçarmos atividades que possam ir construindo a resistência e o enfrentamento a esse governo para garantirmos, né, o que é de interesse do povo brasileiro.